Quero convidar aqui o nosso irmão Elias. Nós vamos hoje ter um sermão a 4 mãos. Há um tempo atrás, né, irmão Edmilcinho, há muito tempo atrás, nós fizemos isso. Uma vez eu e o pastor Edmilcinho, e outra vez eu e o irmão Nelly. E nessa tarde, que o Senhor possa estar cobrindo a minha vida, a vida do irmão Elias, com toda sorte de bênção, de poder, de misericórdia, para que a gente possa entregar o recado do Senhor conforme é a vontade dele. Amém? A palavra vai estar com o nosso irmão Elias. Eu só chamo ele de Elias, mas o nome dele é Delias. Viu, irmãos? Obrigado, meu irmão. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor esteja confortando essa família. E obrigado, meu irmão. Eu não me importo, não. Já estou tão acostumado que o pessoal não entende meu nome. Aí eu sempre falo... Não, lembra do Elias da Bíblia e coloca um D na frente, porção dobrada, amém? D de 2, né? De porção dobrada do Espírito. Aleluia. Irmãos, a princípio não tem como eu não agradecer ao Senhor. Eu queria louvar e agradecer ao Senhor por esse momento que nós vamos ter aqui agora. E trazer a palavra do Senhor para mim é uma honra, é um privilégio de poder ter chegado na igreja. E Deus está abrindo oportunidades de poder estar falando do nome dEle, através dos louvores, agora através da palavra. E é um pedido de oração, irmãos. Eu estava orando, clamando ao Senhor, e eu falei, se for do Senhor, o Senhor abrirá essa porta. E eu louvo a Deus, e é muito sério estar aqui na frente. É algo que dentro do meu coração fica muito forte isso. Nós temos que ter isso, né? Estar na presença do Senhor, no altar do Senhor e ministrar a palavra do Senhor, né? Nós temos que ter esse tipo de pensamento, não somente quando estamos aqui no púlpito, na presença de Deus, mas estamos na presença do Senhor a todo tempo. E nós temos que prestar atenção nisso também, nos nossos testemunhos, por onde nós andamos, aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos. Amém? E a palavra de hoje tem como título Tempos diferentes, problemas iguais. Tempos diferentes, problemas iguais. Essa palavra, Deus vai nos confrontar, vai nos exortar com amor, com carinho nessa palavra, e Ele vai nos mostrar, principalmente para aqueles lá de fora que não creem na Bíblia, para aqueles que possam estar nos ouvindo nas redes sociais. Eu creio que o Senhor, nesta tarde aqui, Ele vai nos mostrar que a Bíblia, além dela ser inerrante, ela é extremamente atual. A gente vai começar a ver nessa passagem que nós vamos ver em 1 Coríntios 10, a partir do 1. Eu queria que você já pudesse estar buscando na sua Bíblia, para que a gente possa ler junto. E nesse momento, onde o Senhor vai mostrar que, pelos erros do povo de Israel, né, o povo hebreu ainda, que saiu da terra do Egito, e como que nos dias atuais nós podemos ter os mesmos erros, e estamos tendo muitas das vezes os mesmos erros, se nós não vigiarmos, não orarmos e não buscarmos ao Senhor. Amém? Leia comigo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Presta atenção nesse pedaço, irmãos. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Vou ler essa parte de novo. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura. Essas coisas foram-nos feitas como exemplo, como figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram.
Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos forniquemos, como alguns deles fizeram e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras. Ora, tudo isto lhes sobreveio como exemplos. E estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados aos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Fuge da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Amém? Baixe com sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, a sua palavra foi lida. Sua palavra que, como eu já disse aqui antes, ó Pai, inerrante como ela é. Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre o seu povo, aonde estiver, aqui nesta casa, aqueles que estão presentes, aqueles que estão pelas redes sociais, Senhor, aqueles que, ó Pai, um dia verão essa palavra que ficará lá no link, ó Pai, desse site. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, derrama, ó Pai, sobre as nossas vidas. Senhor, que não seja mais eu falando, Pai, mas o Teu Espírito Santo, seja somente um instrumento da Tua glória aqui nesse lugar, e toda a honra e glória seja dada ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa passagem, Paulo exorta ao povo de Corinto a respeito de permanecerem firmes nas promessas de Cristo e terem uma vida santificada e sem pecado. Aquele povo era um povo que ele andava errante diante do Senhor. E Paulo, ele usa dessa palavra para nos exortar, já o povo de Deus. Aí eu falo por que o povo de Deus? Serve tanto para aquele que não é convertido, que ainda irá ter um entendimento da palavra e uma conversão, mas serve muito para nós que já somos convertidos também, né? Nessa palavra, eu frisei bastante, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos nós que temos um encontro com Cristo, nós estamos sendo, né, ali, nós somos batizados na água. Hoje, né, teve o batismo aqui, na virada do ano, praticamente aqui, aonde foi derramado a água aqui, e de uma forma pública, foi confesso diante dos homens, que essas pessoas que foram batizadas, eles eram filhos de Deus. Amém? Então, o que ocorreu com esse povo que caminhava com Moisés? Pela nuvem e pelo mar, o Senhor mostrou a mão forte dele sobre aquele povo. Ele mostrou que ele era Deus e que ele tinha uma aliança naquele lugar com aquele povo. E ele tem essa aliança conosco. Nós somos filhos de Deus e temos certezas que somos filhos de Deus. Por isso que eu frisei essa passagem, porque essa palavra, ela é extremamente para todo aquele que é cristão, e que ele tem que se render aos pés do Senhor, numa vida íntegra, diante do Pai. Aleluia. Assim, dando exemplo dos erros do povo hebreu, como eu acabei de dizer, que quando ao serem libertos por Deus, através de Moisés, guiando o povo pelo deserto, muitos se perderam, pois Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Irmãos, não podemos nadar e morrer na praia. Não podemos estar prostrados no deserto como aquele povo, porque infelizmente os erros que eles tiveram lá no passado servem de exemplo para nós no futuro, ou no presente, no futuro em relação a eles, mas no presente que nós estamos vivendo. E nós temos que ter uma vida íntegra diante do Senhor, prestando atenção nos detalhes, porque nós estamos às vezes falhando em detalhes que eu vou citar aqui, e que nós estamos errando, e que podemos desagradar ao Senhor, como eles desagradaram. E muitos deles foram reprovados pelo Senhor, e por isso muitos deles se prostraram e caíram no deserto. Amém?
Sendo assim, nos dias atuais também não é diferente. Não somos diferentes deste povo, tanto que a Bíblia cita: e essas coisas foram feitas sem figura, para que não cobiceis as coisas más, como eles cobiçaram. Aí eu vou citar agora para vocês. A primeira, idolatria. O povo assentou-se a comer e beber e levantou-se para folgar. Hoje em dia, irmãos, como que não é gostoso? Não vou falar que você não pode, né, ter um momento de descanso. Você trabalhou a semana inteira, você quer chegar e... Não, eu tenho uma série que eu gosto, eu vou ver, eu vou aqui maratonar essa série aqui. Irmãos, toma cuidado porque vicia. E na hora que a gente percebe, nós somos levados por poder estar surfando pela internet o tempo inteiro, nos nossos WhatsApp, nos nossos internets, no nosso YouTube, no Instagram, e aquilo começa a te dominar. São coisas que Deus deu sabedoria ao homem para poder olha só, nós estamos transmitindo esse momento. Glórias ao Senhor pela sabedoria e essa inteligência, essa capacidade tecnológica que nos deu, mas isso não pode nos dominar a ponto de nós estarmos o tempo todo perdendo o nosso tempo com essas coisas, ao invés de estarmos prostrados diante de Deus. Agora, tudo bem, há o tempo de tudo, né? Há tempo de amar, né? Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, enfim, há tempo para todas as coisas. Eu não posso olhar essas coisas? Sim, você pode, mas essas coisas não podem dominar você. Tudo me é lícito? Nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então a gente tem que prestar atenção e principalmente usar essas coisas para o reino de Deus, né? Hoje nós temos Bíblias no aplicativos. Você pode estar buscando ao Senhor em qualquer momento. Você pode estar usando isso para poder fazer faculdade, etc. E outras N coisas que todo mundo já sabe. Mas essas coisas não podem nos dominar, porque isso pode gerar idolatria, porque a partir do momento que você está deixando de buscar o Senhor, por dar muito mais atenção a outras coisas, você está idolatrando. Não é somente aquele que se prostra de joelho debaixo de uma imagem feita por mão de homem, que é considerado idolatria. A idolatria é muito mais, muito além, é você deixar de dar a devida glória ao Senhor. Você já está idolatrando. Se você derramar a sua glória para outros que não seja o Senhor, considere idolatria. Aleluia. Fornicação, como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Quantas pessoas nós vemos hoje, irmãos, que com ato sexual antes do casamento, seja homens com prostitutas em prostíbulos, sejam pessoas comuns, namorados, namoricos, noivos, enfim, pessoas que ainda não consumaram o ato do casamento diante do Senhor, estão tendo relações sexuais, ou então pessoas que estão procurando sexo na internet também, ou de alguma outra forma, que estão tendo, ou seja, buscando a pornografia em si. Irmãos, preste atenção, porque tem vários irmãos, pessoas que estão congregando, pessoas que estão vindo. Deus, Ele te recebe como você está, como você é, mas Ele quer que você mude. Nós temos que vigiar. Eu estava escutando a palavra outro dia. Eu gosto de ouvir a palavra. Coloco no YouTube, olha que benção, lembrei agora. Coloco no YouTube lá, eu estava ouvindo, né? Começo a fazer o café da manhã, já vou ouvindo ali a palavra. Estava vendo em Colossenses, falando para a gente, nós temos exercícios espirituais. Paulo fala para que os exercícios físicos, eles são bons, eles não são ruins. É bom para o seu físico, para o seu natural, para você cuidar do seu peso, para você não ter um problema de saúde. Mas o que vale mais são os exercícios espirituais. Eu estava vindo para cá, estava vindo de Venda Nova para cá, que eu estava na casa dos meus pais, estava conversando com minha esposa. Eu falei, que palavra tremenda! Nós temos que exercitar, ler a Bíblia, nós temos que exercitar, buscar no Senhor em oração, nós temos que exercitar, vigiar a nossa língua, porque senão a gente faz um comentário indevido. Nós temos que vigiar e orar o tempo inteiro, nós temos que exercitar isso, senão nós seremos como obesos, como pessoas. Já viu a dificuldade que a pessoa tem quando ela está com sobrepeso, para ela começar a se exercitar, para ela começar a se locomover, para ela sair da estagnação, para ela sair do seu lugar? É difícil, fisicamente e mentalmente ela está travada ali, muitas das vezes ela desiste no meio do caminho. Nós como cristãos não podemos desistir, porque o Senhor está à porta, Ele está vindo. Aleluia. Você não pode tentar ao Senhor como eles tentaram, irmãos. Eles tentaram ao Senhor.
como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Irmãos, esse tentaram, eu comecei, falei, Senhor, como é que eles tentaram? Eu comecei a buscar alguns estudos, e aí eles começaram a reclamar, eles começaram a queixar-se, eles começaram a reclamações do dia a dia, das dificuldades. Essa atitude demonstra o que? Ingratidão, irmãos. Muitas das vezes você está com saúde, muitas das vezes pessoas estão agora no hospital, pessoas estão morrendo, aí o Covid, aí, ó, olha essa situação, e Deus tem nos dado graça, tem nos dado saúde, tem nos dado alimento, tem nos dado teto, tem nos dado comida, tem nos dado a vestimenta, e nós começamos a ficar reclamando, a minha vida não está boa, eu não tenho um carro bom ainda, eu não consegui aquilo, eu não consegui isso. E nós começamos a reclamar. Isso é tentar a Cristo, isso é tentar ao Senhor, porque o Senhor tem sido bom conosco, principalmente com a igreja brasileira. Se você começar a estudar, como eu tenho estudado, sobre as nações perseguidoras, você vai ver o que, por exemplo, só uma vou dizer, a maior perseguidora, o país maior perseguidor dos cristãos do mundo é a Coreia do Norte. Se você se converter naquele lugar e eles souberem que você é um cristão, eles vão te levar para campos de concentração, campos de trabalho forçado, ou vão te matar. E detalhe, criam as crianças ainda desde pequeno para poder denunciar os seus próprios pais. Se existe um livro preto na sua casa, eles ensinam, fale conosco, e eles vão lá e prendem aquelas pessoas, ou matam aquelas pessoas. E a igreja brasileira é uma igreja livre para adorar o Senhor. Do que temos que reclamar, irmãos, numa nação onde podemos a todo momento, igual nós estamos agora aqui cultuando o Senhor, sem ter o risco de sermos metralhados ou cair uma bomba na nossa cabeça aqui agora? Murmuração, falar baixo, próximo ao ouvido. Eu falei assim, murmuração, né? É falar baixo, ouvir. Olha, irmãozinho, você viu lá o fulano? Olha, irmãozinho, você viu o ciclano? Irmãozinho, você viu lá? Misericórdia, falar baixo no pé do ouvido, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Quantas vezes não murmuramos contra os nossos líderes, em nossos trabalhos, em nossas casas, em nossas igrejas, contra o próprio Deus, contra Cristo? Quantas vezes, irmãos, nós não falamos mal? Essa palavra é para mim, irmão. Não acha que eu caí de paraquedas aqui achando que eu não... Não. Deus fala primeiro com aquele que está levando a palavra. Murmurações, irmãos. Falar mal das pessoas, falar mal daquele que está na frente. Muitas das vezes aquele que está sendo liderado acha que liderar não, se fosse eu fazia assim. Se fosse eu fazia daquela forma, não fazia desse jeito não. Mas aí você tem uma falsa impressão que você contempla a gestão no geral, num todo. Você é o melhor gestor do mundo nesse momento, mas não é assim. Então, irmão, não murmure. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Um dia estávamos no lamaçal do pecado e fomos salvos por Cristo Jesus, e então fomos restaurados, transformados em escravos de Deus. Escravos de Deus? Somos escravos. De tão gloriosa é a graça e grandioso é o amor de Deus. De escravos Ele nos fez filhos. E se agora somos filhos, somos co-herdeiros com Cristo. Mas aí vem a altivez. Esquecemos de onde viemos, de onde estávamos e de como estávamos. Esquecemos do amor que Cristo teve e tem por nós. Oh, misericórdia, Pai. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria.
O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 Coríntios 13:1. Irmão, se algum de nós já faz o que nesses versículos que eu acabei de ler, glória a Deus. Se você faz com amor, se você faz com graça, entregando louvor ao Senhor, que eu creio que nós fazemos, eu creio que isso arde no nosso coração, eu creio nisso. Mas se por algum momento, como falhos que nós somos, porque somos falhos, irmão, pecamos, né? Venhamos a nos arrepender, né? Mas para que verdadeiramente venhamos a conseguir o êxito e vitória nessas áreas, precisamos seguir os conselhos que Paulo nos fala. Paulo nos fala: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Aprovado. 2 Timóteo 2,15. Para manejar, tem que estudar, tem que ir pregando e pregando, vivendo e vivendo, dando testemunho após testemunho, irmãos. Temos que viver a palavra, temos que estar atentos a ela a todo momento. Outra forma é a vigilância e subjugar-se à autoridade de Cristo. Essa palavra é forte. Subjugar te demonstra assim, se humilhar realmente, sabe? Se prostrar mesmo, se entregar totalmente. Porque a gente sabe que nós somos, dentro de nós, todos nós temos um ponto de rebeldia, um ponto eu sou de Cristo, mas, né? Ele é meu Senhor, mas será que está sendo Senhor mesmo em tudo? Será que nós estamos entregando tudo, sabe? E essa palavra subjugar-se, fala assim, não, te dou tudo. Toma, Senhor, sou todo seu. Entrega mesmo, sabe? Como a irmã falou aqui, andar sobre o mar. Vem, Pedro. Que és tu, Cristo? Vem então, Pedro, vem andar aqui comigo. E o cara pisa na água ali no meio de um mar profundo, crendo que ele ia andar na água. Essa é entrega, subjugar. Eu sou teu, Cristo. Eu sou teu, Jesus. Você me chamou para andar na água, eu vou andar. É isso, irmão. É entrega total, sabe? É você fazer uma autoanálise, é uma autocrítica que nós precisamos estar fazendo para que nós não venhamos a pegar e não ser, a errar contra Deus e não sermos reprovados. Nós temos que ser aprovados pelo Senhor, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Esses versículos, irmãos, eu estou dizendo, são versículos que para você refletir, para você analisar. A sua consciência tem que estar cativa no Senhor, a sua mente tem que estar cativa em Cristo, a obediência, né? O seu entendimento estar obediente ao Senhor. Eu estou terminando, meus irmãos. Não adianta ganharmos tapinhas nas costas, sermos elogiados e ganharmos o coração de homens e de sua confiança. Temos que conquistar o coração de Deus, o coração do Pai, pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Ele não desprezarás. Ó Deus, aleluia. Ele quer um coração contrito e quebrantado, meus irmãos. Ele quer que nós nos entreguemos totalmente a Ele, em alma e espírito. Não, mas eu entreguei. Sim, é dia após dia, né? É fazendo uma entrega ao Senhor no momento que a gente acorda e fala: Senhor, eu sou teu, me faz vigiar nessa manhã. Não deixa eu falar mal do meu chefe, do meu serviço, Senhor. Não deixa eu reclamar do tanto de serviço que está acumulando lá, que eu preciso fazer. Não, é porque é nesses detalhes que a gente acha que às vezes passa até despercebido. Você pode estar pecando, você pode estar dando um mau testemunho. Se você fizer um comentário, segura a língua. Nossa, eu quero falar tanto disso, mas segura, trava, Senhor, em nome de Jesus, segura a minha língua, para que eu não vá pecar. Aleluia. Aleluia. Portanto, irmãos, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías 55:6.
Fiquem firmes em sua promessa para resgatar os seus. O Senhor, essa passagem eu acho tremenda. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Irmãos, o Senhor está à porta. Ele está vindo, Ele vai nos resgatar. E aquele que não vigiar, aquele que achar que Ele está retardando, está demorando demais. Nossa, mas desde lá dos primórdios, os apóstolos já escreveram, falando que a vinda dEle, e até hoje, já estamos em 2021, da morte de Cristo, né? 2021, já há anos que se passam, cadê Cristo? Para Ele talvez passou 2 anos, 1000 é como 1. Para Ele às vezes passou 2, irmãos. Vigia, ora, leia a palavra, busca o Senhor, fique firme na fé em Cristo Jesus, amém? Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa vitória. Eu agradeço esse momento abençoado em nome de Jesus. Glória a Deus, meu irmão, graça e paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, nós falamos sermão a 4 mãos, e a palavra do Senhor nos fala no livro do profeta Oséias, um dos profetas menores, no capítulo de número 6, versículo de 1 a 3, eu quero dizer. Não precisa abrir, mas que você possa memorizar, guardando, para que na sua casa você possa ler e entender. Oséias, capítulo de número 6, de 1 a 3, diz o seguinte: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que o nosso irmão Elias acabou de dizer aqui é uma palavra de advertência. Nós podemos dizer que nós estamos vivendo os últimos dias. Não sei quantas vezes você já ouviu falar aqui neste altar. Irmãos, o pastor Edmilson usa uma palavra que ele disse que o Senhor está com a mão na maçaneta para vir buscar a sua igreja. E a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 116, nos últimos versículos, a palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele se alegra com a morte ou com a passagem para o outro lado da vida do justo. As palavras que o irmão acabou de dizer aqui, irmão, são palavras duras para cada um de nós. Nós não gostamos de ouvir palavra dura. Nós não gostamos de falar de exortação, mas é ela que nos traz até aqui, irmãos. Você pode dar um glória? Se o Senhor não te chamasse para ter uma vida regrada, separada, para você ter intimidade com Ele, você não seria ovelha, mas você seria cabritos. Cabrito rebelde. Não gosta de ficar no recinto onde o seu pastor manda que ele fique. O cabrito não pasta no pasto onde o pastor leva para pastar, ele quer sempre ir além. E a nossa carne, como o irmão Elias disse aqui, nós não queremos nada que nos prende, mas a palavra do Senhor diz que o caminho dele é estreito, mas o caminho do mundo é largo, e lá você faz, e muitas das vezes você acha que está aproveitando. Mas a palavra que nos foi trazida aqui nessa tarde, palavra de advertência. Por quê? Por que eu estou falando isso? Por que eu procurei estar aqui dividindo esse espaço com o irmão e também trazendo essa reflexão? O meu sobrinho que partiu ontem, um homem bem sucedido na carreira militar, major na polícia militar, pai de 3 filhos maravilhosos, financeiramente bem, também um segundo faculdade, ele era advogado, ele era ali o diretor do colégio militar de Betim, levando uma vida tranquila, atleta,
como todo militar deve ter o seu costume, a educação física e tudo. Na família dele, no princípio de dezembro, 17 pessoas foram testadas positivo com o Covid. A mãe dele com 96 anos de idade. Pressão alta, diabético e outras coisas mais. O pai também. E ali foi descendo a escala, porque ele é o caçula daquela família. 17 pessoas foram pegas ali pelo exame e postou de positivo da Covid. Nenhum deles precisou se internar. Nenhum. Ele foi lutando em casa e de repente ele precisou de se internar em uma semana de internação. Anteontem à tarde nós recebemos a notícia que ele havia morrido. Pregar o evangelho foi pregado. Falar da volta de Jesus foi falar. Mas muitas das vezes a gente acha que está tão longe da gente. Como eu já preguei aqui e disse que quando as coisas chegaram para nós aqui, eu falei assim, mas isso está muito longe, isso não vai chegar aqui. Cerca de um mês e pouco, 45 dias já estava aqui. E hoje nós estamos vendo o estrago que está fazendo. Mas o que o irmão falou aqui, e disse da vigilância, e daquele que procura estar diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que ainda que esteja morto, o quê? Viverás. Porque o Senhor tem promessa para aquele que quem Ele busca. Você tem buscado? Se você tem buscado, você tem promessa. Se nós olhar um pouquinho no livro de Isaías, capítulo 38, nós vamos ver a respeito do rei, o quê? Ezequias. Um homem de Deus chamado Isaías chegou diante daquele rei e disse assim, olha rei, coloca a sua casa em dia, porque certamente morrerás e não viverás. Aquele homem, diz a palavra do Senhor, diante daquela palavra dura do profeta Isaías, diz a palavra que ele virou para o canto e orou e disse assim, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor me conhece. Meus irmãos, quando a gente tem promessa de Deus, e muitas das vezes a gente esquece. Você lembra do seu pai, que lá no princípio do ano, quando você estava criança, e falou para você assim, olha, se você estudar direitinho, se você for à aula direitinho, se você ali fizer todos os para-casas, se você for um bom aluno dentro da escola e fora de casa, no final do ano você vai ganhar uma bicicleta. Não era mais ou menos assim a conversa? Você vai ganhar uma bola, você vai ganhar uma boneca para as meninas. E a gente procurava a fazer tudo para ganhar aquele presente. Então você pode levantar a mão e falar assim, eu tenho promessa de Deus para a minha vida. A palavra de Deus diz que os nossos pais que são humanos sabem dar boas coisas para os filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Tem uma promessa para você. Quando o rei ouviu aquela palavra, que veio não de uma boca de uma pessoa comum, mas de um profeta, boca de Deus, homem enviado por Deus, porque foi Deus que mandou ele lá no palácio ou na casa do rei e dar para ele essa palavra. Todos nós gostamos de profecias e muitas das vezes recebemos até profetadas. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, Deus vai te levar para pregar para nações. Você é um homem que Deus realmente está com os olhos em cima e dá um tapinha nas costas da gente, e a gente acha que está tudo bem, fala, meu Deus, que bênção. Mas a gente olha um pouquinho lá no livro de Gênesis, capítulo 17, quando Abraão completou o seu aniversário,
E ele achando que Deus ia chegar para ele e falar assim: olha, eu te busquei lá na terra onde o seu povo todo era pagão, você também era pagão, e eu trouxe para você, fiz uma promessa para você, te enviei, te dei filho, te dei riqueza, te dei tantas coisas, e você realmente é este homem, e eu estou satisfeito com você. Foi isso que Deus fez. Mesmo Abraão ter saído lá daquela terra distante, de ter passado por tantas dificuldades, mas o Senhor falou para ele assim: olha, Abraão, anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. É somente isto que eu quero. Será que hoje o Senhor está falando isso comigo e com você? Você é um menino que eu tirei lá de Belo Vale, dentro daquela lugar idólatra, no meio daquela feitiçaria toda, te trouxe para cá, te dei uma repaginada, te dei uma melhorada, estou te lapidando, estou preparando você, e você já está bom. Foi isso que Deus fala comigo? Não, Jesus está falando comigo, Deus está falando com a igreja: continua andando na minha presença e procura a perfeição. Aquele rei Ezequias, ele falou duas coisas que me encheu os olhos. E a palavra que chegou até o coração é esta: o Senhor me conhece. E o Senhor sabe que eu ando na sua presença. E o Senhor sabe que eu procuro te servir com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então ele chorou e disse: vai e diz a Ezequias, e diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, e acrescentarei 15 anos de vida. Meus irmãos, o rei tinha uma promessa, mas ele já tinha esquecido que tinha aquela promessa. Ele estava tão satisfeito com a sua vida, com o seu reinado, com tudo que estava acontecendo. Aí Deus permitiu, como está permitindo essa pandemia, está permitindo o uso da máscara, está permitindo que você esteja muitas das vezes deitando e morrendo de medo de ser contaminado com esse vírus. Mas o Senhor não perdeu o controle. O Senhor não perdeu o controle. A palavra daquele profeta para aquele rei é exatamente para ele lembrar que tudo estava muito bom, mas ele não precisava e não podia, como foi pregado aqui na manhã, abaixar a sua guarda. Quantos aqui têm assistido lutas, né? Que a gente vê que ali, aquela pessoa, aquele pugilista vai perdendo. Aí o seu adversário, o seu oponente acha que já ganhou. E quando ela abaixa a guarda, ele toma um só e cai e não levanta mais. Muitas das vezes nós somos pegos assim também. Em todo tempo a palavra do Senhor nos fala sobre vigilância. A parábola das 10 virgens, o Senhor sempre chama para que a gente olhe, para que a gente não seja pego de surpresa. O meu sobrinho tinha sonhos, uma casa, uma mansão feita ali na região de Brumadinho, uma coisa linda, maravilhosa, onde ele esperava passar a sua velhice, a sua ditosa velhice, mas morreu tão jovem. E assim também esse rei, quando a palavra chegou para ele: coloca a sua casa em dia, porque certamente morrerás e não viverás. Mas diz a palavra do Senhor que ele tinha promessa, aleluia. Como você tem promessa, e aquele que tem promessa não morre sem a promessa do Senhor se cumprir. Na vida do rei Ezequias, ele estava reinando, mas ele só tinha filhas e não tinha filho homem. E ele precisava que Deus desse para ele um filho para que pudesse assentar no trono e continuar ali o reinado. Essa era a preocupação dele. Mas o Senhor deu para ele 15 anos.
E ali nasceu Manassés, cresceu. E com 12 anos ele assentou no trono. Deus tem promessa para você. E eu disse, se Deus tem promessa, ainda que você morra como era para morrer Ezequias, ainda que morra assim como morreu Lázaro, ainda que morra assim como aquele jovem que o profeta foi julgado na cova em cima daquele jovem e ele levantou. E eu estou dizendo, ainda que morra espiritualmente, mas se você tem promessa, volte para o Senhor, clame por Ele, porque Ele te levantará. A palavra de Deus nos diz aqui, na palavra que nós lemos, que Ele abre a ferida, mas é Ele que fecha a ferida e te levanta. Levante no seu lugar nessa hora. Eu não sei se você está enfermo, eu não sei se você perdeu os seus sonhos, eu não sei se você está pensando em algo que possa estar te tirando o sono. Eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que realiza sonhos quando nós sonhamos alinhado com o sonho que Ele sonhou para cada um de nós. Na sua vida tem propósito de Deus, na sua vida tem promessa de Deus, e em Cristo você vai ver os sonhos que você sonhou diante dEle se realizar para a glória do nome dEle. O Senhor é aquele que levanta o pobre e necessitado do monturo e coloca ele em lugares celestiais. O Senhor é aquele que levanta uma prostituta para ser mulher de oração. O Senhor é aquele que levanta aquele que está invernado no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo que você possa imaginar. O Senhor é aquele que vai até a ele. Quando ele clama, assim como Jonas clamou lá no ventre daquele peixe, dentro do ventre do peixe, naquele suco gástrico, para você que não sabe, que não é pescador, mas eu conheço um pouquinho de pesca, e muitas das vezes a gente sai a pescar, e quando você fisga o peixe, o anzol, a linha arrebenta e aquele anzol fica na boca do peixe, ou muitas das vezes vai por o estômago do peixe. Mas você acredita que o suco gástrico que o peixe produz, ele dissolve o anzol, e ele corta o anzol e cicatriza rapidamente? O Senhor diz que Ele é aquele que abre a ferida e em 3 dias Ele fecha e te levanta. Jonas estava no ventre do peixe, dentro daquele suco gástrico que dissolve tudo. Mas lá, um momento de lucidez, ele clamou pelo Senhor e o Senhor falou: peixe, vai e vomita ele lá na praia. Você está no estômago de quem? Você está no estômago de quem? De peixe? O Senhor é aquele que tem poder para te fazer novo homem e nova mulher para a glória do Senhor. Você é aquele que tem promessa. O seu filho vai sair do mundo da droga, o seu filho vai sair da cadeia, o seu filho, a sua filha vai voltar e ser mãe de família, se você tem promessa. Não importa se você está no estômago do mundo, o mundo vai ter que te vomitar para que você venha para o altar e glorifique o nome daquele que tudo pode. Eixalamanás. Tenha vigilância. Olha onde você anda, olha o que você fala, olha o que você faz. A palavra do Senhor no Salmo diz que os olhos do Senhor te procura, e os olhos do Senhor me procura, porque Ele quer ver você como um representante dEle na face da terra. Aleluia. Teve uma proposta para... me fugiu o nome, Billy Graham, para ser presidente da República. E ele, como pregador da palavra, andava o mundo todo pregando o evangelho. E a proposta foi chegada até ele e disse: olha, é uma palavra que eu tenho para que você seja presidente da República. Ele disse: de maneira nenhuma eu aceito. Mas que isso? É para ser presidente da República? E ele disse assim: eu não vou me rebaixar,
porque eu já sou embaixador de Cristo. Você não pode aceitar as oferendas do mundo, mas sim, faça assim como Paulo disse: eu sou escravo da orelha furada, sou livre, porque aquele que começou a boa obra em mim há de completar nele para o dia de Cristo. Aleluia. Curva a sua cabeça. Você tem promessa. Você tem promessa. Você tem promessa. E muitas das vezes o Senhor te dá a oportunidade de viver em lugares diferentes, exatamente para você lembrar que você tem promessa e voltar para Ele. Aleluia. Senhor meu Deus, muito obrigado mesmo, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de falar em Teu nome e trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é aquele que pagou a nossa dívida com a cédula de sangue. E foi o Senhor que nos tirou de lá, quando nós éramos criatura. E hoje o Senhor nos chama de filhos e filhas. Deus amado, e o Senhor, o Pai amado, tem sonhado algo grande, tremendo para cada um de nós. E muitas das vezes o Senhor permite, ó Pai, que essas vendavais venham. E muitas das vezes quer nos tirar do prumo, quer nos tirar, ó Deus amado, do sério. E muitas das vezes, ó Pai, até mesmo o medo. Mas o Senhor diz que o Senhor é aquele que lançou fora todo medo. Como já foi dito aqui por 2 vezes hoje, nessa tarde, que o Senhor é aquele que nos chama para caminhar sobre as águas. O Senhor é aquele que sara as nossas enfermidades. O Senhor, ó Deus amado, aquele que nos dá, Senhor, ó Deus amado, a clareza de saber que o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Deus amado, que nessa tarde, ao sairmos daqui, ó Pai, que todas aquelas promessas que o Senhor tem para cada um de nós, possa vir com clareza na nossa mente, testificar no nosso coração, e saber que o Senhor é aquele que começou a boa obra, e essa obra ainda não está terminada, porque o Senhor está trabalhando em nós. Ainda, Pai, que nós tenhamos distanciado, ainda que tenhamos andado, ó Deus amado, por caminhos tortuosos, nessa tarde, Senhor, através da Tua palavra, o Senhor nos chama para estar consertando e andando aonde o Senhor nos mandar. Falar aquilo que o Senhor tem nos mandado falar. Pensar, ó Deus amado, nas coisas lá de cima, que está registrada lá em 1 Tessalonicenses 1:3. Que nós que fomos ressuscitados com Cristo, que devemos buscar as coisas lá do alto, onde mora o Pai das luzes. Deus amado, visita, Senhor, a nossa casa, visita, Senhor, a nossa família, visita, Senhor, onde tiver laço de sangue. Oh Deus amado, que assim seja, Senhor, ressuscitado aqueles que estão mortos espiritualmente, e que o Teu nome seja glorificado. E que nós, ó Deus amado, assim como disse a Tua palavra lá em Coríntios, que quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, se nós estivermos aqui, ó Pai, ainda, que tenhamos os nossos corpos transformados, para estar com o Senhor lá na glória. Fica, ó Deus, conosco, e nos abençoe, e nos guarde, confortando, Senhor, a cada coração entristecido,
a cada um que está, Senhor, internado, aquela um, ó Deus, que está, ó Deus amado, passando por esses momentos difíceis. Nós sabemos que no Senhor tudo é possível ao que crê. E a tua palavra diz que o Senhor é aquele que inclina os teus ouvidos quando nós clamamos pelo Senhor. E nessa tarde estamos clamando pelo Senhor, porque somente o Senhor é digno de honra, de glória e de receber o nosso clamor, porque o Senhor é aquele que ouve, mas o Senhor também é aquele que responde, até mesmo quando o Senhor fala não para cada um de nós. Que os nossos corações possam saber receber o teu não e entender que a tua vontade é que é boa, que é perfeita e que é agradável. No nome de Jesus nós te oramos e já te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Quero convidar o pastor para estar impetrando a bênção, para que hoje, o primeiro dia da semana, nós possamos sair daqui encorajados para enfrentar os outros dias que virão, mas sabendo, se o Senhor está conosco, nós estamos bem, porque a Ele a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção, meu irmão, minha irmã, que a graça, superabundante graça, essa graça que é preveniente, que é justificadora, que é santificadora, que nos alcançou quando ainda éramos inimigos de Deus, que tem nos justificado através do sacrifício de Jesus naquela cruz, e que nos conduz nesse caminho de santificação que acontecerá até a volta do nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, o nosso Pai, esse amor que é incondicional, e que a comunhão com o Espírito Santo seja algo constante, seja algo presente, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Vai na paz do Senhor Jesus. Uma semana de bênção na presença do nosso Pai. Aleluia, glória a Deus.